Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje tenho como missão apresentar 5 sapatadas marcantes dentro da história das Copas do Mundo. Lembrando que a Copa, a gente sabe, é um torneio muito equilibrado, muito disputado, é a maior competição de futebol que a gente tem no planeta, né? Incrível, né? Amo Copa do Mundo. Só que volta e meia acontecem algumas goleadas, alguns placares bem elásticos, então eu fiz uma lista não necessariamente pela quantidade de gols marcados e pela diferença de gols, mas aquelas assim que eu falei, caramba, que isso, hein, rapaziada? Que atropelo, que massacre foi esse? Então, bora lá, vem comigo. Posição de número 5 eu coloquei a Alemanha contra a Arábia Saudita, isso lá no Mundial de 2002. A Alemanha, inclusive, vai ser uma figurinha constante aqui nessa lista, seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Bom, eles começaram muito bem esse Mundial lá na Coreia e Japão, conseguiram enfiar 8-0 na seleção da Arábia Saudita. Tudo bem que, mas é a Arábia Saudita, ok, mas 8-0, irmão. Foi 4 vira, 8 ganha. Eles foram pro segundo tempo já goleando e tal. O Klose, que tem o maior artilheiro em Copas do Mundo, né? Ele aproveitou para deixar os seus golzinhos nessa partida. Klose, seu malandro, acabou fazendo 3 gols nesse jogo aí, meteu no hat-trick. O Ballack fez gol, o Bierhoff fez gol, enfim. Todo mundo se aproveitou ali e fez gol na seleção da Arábia. A Alemanha, que inclusive chegou na final dessa Copa do Mundo, não tinha lá uma seleção espetacular, como já teve em outros anos, mas chegou nessa decisão e perdeu do Brasil. Na posição número 4 temos Brasil 7, Suécia 1. O Brasil meteu-lhe um 7-1 na seleção da Suécia. Isso lá na Copa do Mundo de 1950, que foi disputada aqui no Brasil e tal. Foi um jogo válido pela segunda fase de grupos ou quadrangular final, como você preferir. Ou seja, já estava em pé de decisão, já era uma partida assim que não se esperava, um placar elástico desse, por mais que o Brasil fosse favorito, tivesse uma seleção muito melhor, tivesse o fator casa também, que foi bem impressionante e tal, fazer 7-1 nos caras foi realmente um negócio absurdo da seleção brasileira. O Ademir fez 4, o Chico fez 2 e o Maneca fez 1. Esses foram os autores dos tentos do Brasil. E um detalhe que na segunda rodada, que já era a fase decisiva, o Brasil enfiou 6-1 na Espanha. Olha só, uma outra goleada simplesmente absurda que já vem aqui no combo, né, dessa posição número 4. E daí o Brasil foi grandão para final, digamos assim, contra a seleção do Uruguai. Só que aí o desfecho não é muito favorável para o Brasil, que acabou perdendo aquele jogo, poderia até mesmo empatar. Afinal, tinha saldo, tinha feito muito gol, tinha ganhado os jogos, mas a derrota favorecia os uruguaios e o Brasil acabou sendo vice-campeão mundial lá em 1950. Posição número 3, a gente tem um jogo que eu falei recentemente aqui na série Esquadrões, quando eu falei da seleção da Hungria, de 1954, uma das melhores de todos os tempos, que a gente tinha o Puskás e tal. Eles conseguiram enfiar 8-3 na seleção da Alemanha. Isso foi numa partida da fase de grupos daquele Mundial, né? E, mano, o ruim para a seleção da Hungria foi que eles tiveram essa atuação espetacular, já tinham goleado a Coreia do Sul, tinham metido 9 gols na Coreia do Sul, se eu não estou enganado agora, nessa mesma Copa do Mundo. Era um time que atropelava, que passava o carro sem dó, e eles fizeram isso com a Alemanha na fase de grupos e cruzaram com os alemães na final de novo, só que aí, na hora de decidir, eles acabaram perderam aquela partida por 3-2 e acabaram sendo vice dessa Copa aí de 54. Posição de número 2 me chamou a atenção pela quantidade de gols. Essa daí é a maior de todas da história das Copas do Mundo, que é a Hungria, novamente, a seleção da Hungria figurando aqui, enfiou 10-1 na seleção de El Salvador. Isso lá no Mundial de 1982. Assim, era uma época que existia bobo no futebol, convenhamos, né? Apesar de que a gente fala que hoje não tem mais bobo, só que faz o quê? Faz uns 10 anos já que eu escuto isso, né? Que não, hoje não tem mais bobo no futebol e tal. Realmente, hoje não tem mais bobo no futebol. Mas lá em 82 tinha, né? Seleção de El Salvador toda tadinha, tomou 10-1 da Hungria, mano. Imagina você tomar 10... Nossa, placar de pelada, parça.
Que humilhante, hein, El Salvador? Só que a Hungria fez tudo isso aí e não passou da fase de grupos, né? Eles gastaram toda a munição contra os El Salvadorenhos. Eu não sei o que é quem nasce em El Salvador. Desculpa, pessoal do El Salvador que com certeza está assistindo. E eles não passaram dos grupos, a Hungria. A Argentina passou e a Bélgica passou e eles ficaram pelo caminho, mas pelo menos, pô, representaram, né? Representaram, foram lá e humilharam os caras, né? Isso aí é bom demais, vamos dizer. E nesse jogo aí, mano, a gente teve gol de tudo quanto foi jeito, do minuto 4 ao minuto 83. Então eles simplesmente não tiraram o pé, seleção da Hungria. No único gol feito por El Salvador, eu acho curioso quando sai um golzinho assim, o cara que fez o gol saiu pra comemorar e o companheiro dele foi cobrar o goleiro dele repor a bola rápido. Tipo, irmão, pô, já tava tomando, acho que se eu não me engano, 6-7. Não ia fazer grande diferença se reiniciar o jogo rápido, mano. Vocês não iam empatar. Mas o cara ficou puto, falou, não, vamos lá, vamos jogar. Enfim, né, cada um. Posição de número 1 é esperada e autoexplicativa também, né? Não tem nem muito o que ficar debatendo, resenhando sobre, porque, mano, todo mundo já tá muito careca de saber sobre isso. Inclusive, eu fiz meu TCC da faculdade, aliás, baseado nessa partida, pra quem não sabe, olha que curiosidade maneira. E aí a gente tá falando de uma semifinal de Copa do Mundo, na qual o Felipão, Luiz Felipe Scolari, não deixou os 3 volantes pra depois, ele jogou sem medo, como o Brasil, e deu no que deu, né, Felipão? Mas é óbvio que ele não é o único culpado também, né, cara? Foi uma série de fatores que até hoje muita gente tenta explicar. Se pergunta, você vai ver entrevistas, né? Se pergunta assim pros caras, pô, mas, parça, o que aconteceu, mano? E, cara, é algo assim que eu acho que é irrelevante você ficar falando, mas o fulano errou aqui porque... Mano, foi uma série de acontecimentos ali, meio surreal, meio inacreditável. Você olhava assim e falava, caraca, mano... É verdade, tá rolando isso mesmo. Foi um negócio realmente bizarro, absurdo. E antes da partida, havia um consentimento do que os 11 da Alemanha eram muito bons, que a Alemanha coletivamente era uma seleção muito forte. Só que o Brasil também tinha bons valores naquela tarde lá no Mineirão, que poderiam perfeitamente equilibrar aquela partida. Tinha o fator casa e tal, tinha o lance emocional por conta da lesão do Neymar, que os caras estavam muito motivados para dar o título para ele e tal, enfim, uma série ali de um conjunto de fatores que tornavam aquele jogo, vamos dizer, 50-50. Então, realmente, o que aconteceu foi algo completamente inesperado, um negócio absurdo, e a gente teve, inclusive, né, que tem que mencionar, que é igual eu falei do cara do El Salvador, o Oscar, fez o único gol da seleção brasileira, então virou aí um jargão para quando você vai falar de algo que foi inútil, você fala, pô, mó gol do Oscar isso aí, né, parça? E o curioso, que o Neuer tomou esse gol depois de ter feito 7 a seleção dele, e ele ficou puto. Ficou bravo com os zagueiros. Falou, pô, como assim? Vamos tomar um gol depois de fazer 7? Ah, que absurdo é esse? Você vê como que o cara é competitivo, né, mano? Bom, essas foram grandes goleadas nas Copas do Mundo. Se você pensar em outras, botem nos comentários que se pá, até rola uma parte 2 mais pra frente e tal, por que não, né? A Copa tá rolando aí. A gente teve um amasso da Espanha contra a Costa Rica, que porra... Assim, não era esperado a vitória da Espanha, essa era a lógica, mas da forma que foi, aí já passou um pouquinho do previsto e foi uma puta de uma goleada, mas não entrou aqui, certo? Então a você, meu irmão, que assistiu até aqui, você que tem acompanhado os vídeos, se inscreva nesse canal se você caiu de paraquedas, se você já conhece, você recomenda pro teu amigo, fala, olha lá, o maluco fazendo um conteúdo bacana, maneiro sobre futebol, vai lá, se inscreve, ajuda o cara a chegar nos 30 mil inscritos, que estamos chegando, eu acredito, estamos bem pertinho já, e vamos conseguir, né? Vamos tentar esse ano ainda, certo? Então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!